Para falar com a editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, Francine Ferreira. Oi, Fran, muito bom dia. Só para saber uma coisinha, você estará daqui a pouquinho lá no Tia Zélia para participar do almoço com as mulheres aí em Brasília. É um negócio que está com convite geral, é para todo mundo ou não? Bom dia. Oi, Ibrahim, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Então, não vou estar... Por mais que a comida da Tia Zélia seja muito boa, feijoada seja sensacional, hoje eu não vou estar lá não, mas a nossa equipe de reportagem vai estar lá para acompanhar, né, a presença aí do presidente Lula e das ministras, acompanhando essa agenda aí que você já adiantou. Bom, tem esse 8 de março, inclusive, marcado pela perda de ministras, né? O governo Lula, que é recorrentemente e foi bastante cobrado, primeiro, para a ocupação de espaços, para dizer-se um governo antagônico ao anterior, dizer não, neste governo temos espaço para as mulheres. Depois vieram outras cobranças relacionadas à indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal. Depois tivemos ainda nas discussões com o Centrão, em vários dos momentos, a alça de mira de cargos a serem encampados pelo Centrão, muitas vezes envolviam mulheres. Por exemplo, a ministra Nízia Trindade da Saúde, postos, por exemplo, no Banco do Brasil, como a presidência do banco, na Caixa Econômica Federal também. No fim das contas, essa perda de mulheres ocorreu, o governo de fato sai com um saldo até este momento, no seu segundo ano de governo, de perdas, Fran? Pois é, Ibrahim. Seguinte, a análise desse pouco mais de um ano, né, aí relacionada ao governo Lula, hoje uma data alusiva, né, ao Dia das Mulheres e tudo, é que o ponto alto do governo desde então foi a criação de um ministério voltado para ações justamente ligadas aí para as mulheres, né? Um ministério que é comandado pela Cida Gonçalves. Então, esse é avaliado por especialistas como um ponto alto, porque o Ministério das Mulheres começa a agir e a trabalhar justamente em políticas públicas específicas para esse público. Então, não fica mais, digamos que, subordinado a outra pasta e, com isso, tem mais autonomia. O orçamento pode ser menor, mas tem mais autonomia. A gente sabe que ministra na mesa, uma pessoa ali na mesa de decisão, na reunião ministerial, faz sim diferença. Então, é esse ponto. Agora, a principal crítica, né? E isso a gente viu principalmente ali durante essas mudanças que você disse em relação aí ao primeiro escalão do governo, também em relação às escolhas do presidente para ministros do STF, o que a gente viu foi um distanciamento de um discurso do Lula que foi feito durante a eleição, de que que as mulheres seriam privilegiadas, de que teriam mais mulheres no governo. De fato, numericamente, se a gente for olhar, é inegável que existem mais mulheres hoje no governo Lula do que em gestões passadas, por exemplo. Não estou falando somente do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas como também nas gestões aí de Temer, de Dilma, também até os 2 primeiros mandatos de Lula, né? Então, isso é um fato. E tem ministras que realmente elas já são conhecidas por ser mais aguerridas, que elas estão com pastas também muito importantes nas mãos, que é o caso da Simone Tebet, de orçamento, a Marina Silva, de meio ambiente, a Nízia Trindade, na saúde. Só que o presidente Lula, realmente, ele começou a ser mais criticado em função ao ceder essa pressão do Centrão. Teve a queda da Daniela, né, da pasta de turismo para abrigar o Centrão, depois da Ana Moser para abrigar o Centrão, depois Rita Serrano na Caixa para abrigar o Centrão. Então, essas quedas e essas mudanças que aconteceram, querendo ou não, elas tinham um público específico. Quem caiu, quem deixou de participar, foi justamente as mulheres. Ao mesmo tempo em que é importante também ressaltar que a primeira-dama, Janja da Silva, ela ganhou mais espaço, né, durante todo esse tempo. Então, a gente viu isso aí também, porque a Janja, ela inclusive incomoda não só opositores, mas pessoas do próprio governo, porque ela justamente participa de momentos decisivos, até mesmo reuniões que são fechadas em viagens internacionais, ela participa. O Lula também chama ela para várias outras reuniões, o chamado para estar na foto. Ela até mesmo já reclamou publicamente com o presidente disso, falando, olha, eu não sou cota. Isso numa agenda recente com a chegada de Lewandowski, a saída de Flávio Dino. Então, a gente vê aí também uma Janja, nesse primeiro ano, ganhando uma força que
que antes a gente não via, de certa forma, relacionada à primeira-dama. E isso tem incomodado. Só que é interessante ressaltar também que, por exemplo, essa semana a Janja criticou a falta de mulheres no STF. Ao mesmo tempo que o marido dela, né, o próprio presidente, teve 2 escolhas e ele indicou justamente Cristiano Zanin e Flávio Dino aí para o STF, sendo que Flávio Dino entrou no lugar de uma mulher. Outras escolhas também do presidente Lula no seu primeiro e segundo mandatos aí, foi relacionados a mulheres no poder. Então a gente vê um presidente Lula que realmente coloca isso no discurso, realmente o Ministério das Mulheres é um ponto alto e um ponto importante, mas que quando precisa ter que cortar alguém, quando precisa ter que agradar alguém, ele realmente retira aí mulheres do cargo para colocar homens para agradar Centrão, ou seja, para deixar um Supremo Tribunal Federal hoje que de 11 membros temos somente uma mulher, que é Carmen Lúcia. E um ponto interessante que precisa ser ressaltado, não faltam mulheres qualificadas para ocupar esses postos, Ibrahim. É exatamente esse o ponto, Fran. É por ausência de vontade política, não é por ausência de quadros competentes e com qualidade para estar por lá. A política brasileira continua dando os mesmos passos em direção a fazer as mesmas coisas e repetir os mesmos erros de outrora. Fran, muito obrigado pela participação hoje. A gente se fala agora, na segunda-feira. Exatamente, Ibrahim. Até lá.